Salve, salve, nação alviverde, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então, pessoal, nesse vídeo a gente vai estar fazendo aí um corte, uma reação do programa Troca de Passes, onde eles vão estar trazendo aí informações de ninguém mais, ninguém menos da derrota do Flamengo lá na Argentina para o Lanús. O Flamengo acabou perdendo aí por 1-0 lá na Argentina e a gente vai estar trazendo aí essas informações. A gente vai estar dando uma risada, na verdade, né? Há quem diga aí, há quem queira comparar que o time do Flamengo, né, é melhor ou parecido com o do Palmeiras, né? Então, vamos dar uma risadinha aí, tá bom? Mas antes, peço a vocês que, por favor, se inscrevam no canal, é só clicar no botãozinho aí embaixo, deixa o like de vocês e ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos dar essa risada. Os árbitros, mas o jogo estava aparentemente controlado, assim, né? O Flamengo se defendendo bem, sem permitir muito ao Lanús, mas num belíssimo cruzamento da esquerda do Marcite, o gol do Castilho aconteceu e o Flamengo saiu em desvantagem. No aspecto criativo do jogo, aí sim eu acho que é mais grave, né? O fato de o Flamengo ter conseguido envolver, ou não ter conseguido envolver em praticamente momento nenhum do jogo, a defesa do Lanús. E isso acho que deve estar deixando o torcedor mais preocupado. Não, Alex, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Ramonete. Boa noite, todo mundo está em casa. É lógico que preocupa. Ao mesmo tempo que ele também não teve dificuldades, a não ser nas bolas paradas ou alguma bola cruzada, o Flamengo ele não conseguiu ser Flamengo. Isso incomoda você jogar dessa forma, né? Eu acho que tem muito a ver com o Flamengo, com ele próprio, porque ele tem condição de fazer melhor, né? Só o início da temporada ou não, mas o fato é que vai passando o tempo e naturalmente vai trazendo essa ansiedade, essa agonia para ver quando que vai começar, né? De repente jogar tudo aquilo que o Flamengo pode jogar. Mas o Lanús ele complicou bastante as coisas para o Flamengo também, né? Tem mérito do Lanús nisso. É um time que traz sim essa qualidade, essa capacidade na questão da bola parada e vai buscar esse tipo de jogo. Só que conseguiu, teve a chance ali do Cebolinha, se eu não me engano, no primeiro tempo, né? 34 minutos. Uhum. Que acabou vindo e acabou não aproveitando, mas ainda para dentro do clube eu tenho certeza que incomoda muito mais o Flamengo isso. Os resultados não vêm por realmente falhas. Essa questão de tomar todos esses gols, ainda mais igual, a bola cruzada foi espetacular, né? Foi, é duro você falar assim, os zagueiros eles estavam mal posicionados ou não, mas é que a bola foi muito boa, né? Nesse sentido. E não é o normal do Flamengo realmente não ter esse protagonismo maior e tomar tantos gols como está tomando. Então tem que ligar o alerta, vai ter que jogar melhor aqui dentro de casa. Essa questão do 1-0 só, hoje ainda ele é bom, mas se for ver, eu acho que o Flamengo ele precisa melhorar alguns níveis, porque se perde esse título, eu acho que daí vem uma pressão, como eu já falei em outras oportunidades, eu acho que já vai ficar um pouco mais incômodo. Eu acho que assim, a questão de 1-0 é bom, não é bom para um time que tem os recursos que o Flamengo tem, para um time que tem o elenco que o Flamengo tem, não pode achar bom perder um jogo como esse. Acho que assim, é o menor dos problemas, assim, o menor dos... não é o pior dos mundos perder por 1-0. Né? Um placar altamente irreversível no jogo da volta. O Flamengo tem muita qualidade, jogando diante da torcida. Tem tudo para apresentar um futebol melhor e poder ainda ficar com o título. A questão, acho que incomoda mais, é a questão do desempenho, né? E isso tem deixado muito a desejar. Além dos resultados, quando a gente disse aqui 9 jogos, a gente não está nem contando os jogos com a molecada lá do início da temporada. São 9 jogos a partir do jogo contra o Vasco. Né, em que efetivamente os jogadores do elenco principal do Flamengo estrearam na temporada. E está custando um pouco. Não quer dizer que daqui a pouquinho, a partir do jogo que vem, por exemplo, o Flamengo não comece a engrenar, empilhar vitórias e jogar muito bem, porque é muito possível que aconteça. Mas até agora a coisa está meio encruada, né? Assim, no jogo contra o Botafogo, que foi o último jogo do Flamengo, só 3 jogadores começaram a partida, que começaram o jogo hoje. Arrascal, Pulgar e Paquetá. Então, assim, é um time que estava descansado para conseguir competir para o nível que esse jogo exigia. O time estava descansado, vamos dizer assim, para ser muito claro. Você citou também, Diniz, a questão do volume que o Flamengo não sofreu tanto Justamente, assim. Sim, então, a posse de bola foi do Flamengo, né? 65%. Então o Flamengo, obviamente, trocou mais passes. Mas os números aqui me chamaram a atenção. Foram 17 finalizações do Lanús. Vou mostrar aqui os números. Tá aí já? Vamos, tá aqui então, prontinho. Desculpa.
E aí você pode até falar o que você ia dizer depois de ver os números. Eu estava vendo aqui pelo soft score, né? Isso. Essa era o meu dado. Aqui, ó. Os números do jogo, ó, 61% a favor do Flamengo, 39% para o Lanús. 13-8 em finalizações para o Lanús, 5-1 em finalizações certas. Veja que o Flamengo, com todo o seu poderio ofensivo, só finalizou uma vez na direção do gol, exatamente o chute do Cebolinha de esquerda na frente do goleiro. Passes certos, 480 do Flamengo, 233 do Lanús, mas veja a quantidade de escanteios, né? Que é um indicativo de que o time esteve muito à frente e próximo à área do adversário. 12-3 para o Lanús. Desarmes 7-14, faltas cometidas 15 para o Lanús, 12 do Flamengo. Então, assim, mostra que o Flamengo, apesar de ter tido mais a bola, incomodou pouco o goleiro adversário, né, Ramon? Quanto tempo a gente não vê o Flamengo finalizando uma vez no gol adversário? É muito pouco. Isso demonstra muito o que foi o time hoje, né? Repito, essa questão de pré-temporada, ela já está passando do ponto de falar, já deu isso aí. É mais uma questão de desempenho individual mesmo, de leitura. É claro que o Lanús hoje iria jogar de uma forma para suportar a pressão do Flamengo. Claro que o Flamengo teria maior posse de bola, mesmo jogando fora de casa. Mas o Flamengo, mesmo tendo a posse de bola, não conseguiu criar alternativas para poder furar esse bloqueio, a forte marcação no meio-campo, a forte marcação na última linha de defesa do Lanús. O Flamengo não conseguiu agredir, só conseguiu uma vez. Quando eu fizer aqui a mesa tática, eu vou tentar demonstrar para vocês que foi nessa associação Paquetá, Arrascaeta, Cebola, a bola chegou no gol, o Cebola não conseguiu finalizar com perfeição. Mas é muito pouco para uma equipe que fez o que fez ano passado, é muito pouco para uma equipe que tem o elenco que tem e o técnico que tem. Eu estou com o Alex. Eu acho que se não vencer na semana que vem, já liga um alerta e uma pressão muito grande lá dentro. Agora eu queria conversar com vocês, já o Ramon e o Alex vão mostrar aqui na análise da tática o que foi, em detalhes, o Flamengo hoje contra o Lanús, mas eu queria começar falando sobre a escalação, né, colocada em campo hoje, porque chamou a atenção, ontem a gente até mostrou aqui no programa, né, o que poderia ser o Flamengo nesse jogo contra o Lanús, e havia a possibilidade de o Pedro começar o jogo, né? Para mim não foi nenhuma surpresa. Até durante o programa de ontem eu pensei, não disse aqui, mas pensei, falei, será que o Pedro realmente começa um jogo como esse, fora de casa, na Argentina? Porque se a gente pegar a maior parte dos grandes jogos, né, os grandes enfrentamentos do Flamengo com o Felipe Luiz, o Pedro, na maior parte deles, ficou no banco, né? Iniciou a partida no banco, assim como hoje nesse jogo da Argentina, ele só foi acionado no segundo tempo. O Carrascal foi quem jogou a maior parte do tempo ali por dentro do ataque, se revezando com o Arrascaeta, e os dois pontas, Luiz Araújo e Cebolinha, abertos pelos lados. O que ele pretendeu, na tua opinião, Alex, com essa escalação? Um pouco mais de mobilidade para tentar atacar a última linha do time argentino? A mobilidade, eu acho que é básico de falar que ele queria isso. Entre você ter dois atletas para poder fazer essa questão de flutuar ali um pouco atrás dessa linha, por quê? Porque dependendo da maneira que esse adversário, o Lanús, ele fosse marcar, você tem dois caras com essa qualidade de meia para poder pegar uma bola, para poder articular e ao mesmo tempo de chegar. Então eles faziam essa inversão. Ah, mas o Pedro não poderia fazer? Ele poderia, ele fez uma escolha. O que está acontecendo no dia a dia, internamente, é difícil saber pela escolha. Mas a ideia dele era realmente estar usando algo que, para a questão de quando não tiver o Pedro, ele está usando algo que ele ainda praticamente não dá para falar que ele não tinha usado, porque ele já usou o Plata fazendo um pouco mais isso, né? Mas, ao mesmo tempo, com esses dois jogadores ali, eu acho que a ideia dele foi um pouco isso. Só que a bola, ela realmente não fluiu, porque o Lanús entendeu muito bem isso. E o Lanús marcou muito bem, praticamente, essa parte baixa, perto da sua área e dentro da sua área, né? Então, por mais que uma bola ou outra acabou entrando diretamente ali nesses meias, né? Depois eles estavam muito bem posicionados. Você podia perceber que todo o posicionamento, eles deixavam a bola entrar na beirada, só que esse trio de marcação deles, eles conseguiam deixar chegar lá e depois o volante já chegava para pegar esse meia flutuando e o lateral com o extremo aqui, eles conseguiam, com o Moreno, eles conseguiam marcar bem essa beirada. Então ele foi meio que... Eu acho que eles se encaixaram muito melhor nesse sentido e não deixou com que esses caras flutuando, vamos dizer assim,
eles ficassem tendo uma superioridade ou criando uma superioridade nesse meio. E é curioso que é o seguinte, né? Na teoria, ele com o Luiz Araújo, o Cebolinha, ele tem muito talento para jogada individual pela ponta, chegar à linha de fundo, criar volume também nos cruzamentos, né? As bolas cruzadas para trás, a partir do momento que você leva vantagem sobre o seu marcador, ou no caso do Cebolinha, que ele faz muito, cortar para dentro para tentar a finalização ali da entrada da área, um cara que chuta muito bem, e em nenhum momento do jogo o Flamengo conseguiu fazer isso, a ponto de ter tido a sua melhor chance numa bola que chega no Arrascaeta, que para mim foi o melhor do jogo, o melhor do Flamengo no jogo, a saída até no começo do segundo tempo, acho que tirou um pouco da força ofensiva do Flamengo, já não era grande, com o Arrascaeta em campo ali até aquele momento, mas tirou mais ainda quando ele saiu, porque foram duas bolas colocadas pelo Arrascaeta, uma o Cebolinha conseguiu finalizar, e uma outra não terminou em finalização, mas poderia ter criado uma chance importante também numa bola colocada pelo Arrascaeta. Mas o Flamengo não conseguiu criar situações para os pontas levarem vantagem também numa jogada individual, né? Eu acho que o que o Felipe pensou nessa questão de imobilidade era juntar esses jogadores técnicos com um pé bom para ter um passe aproximado bom, fazer um jogo curto, muito bom de associação para, a partir desse momento, atacar uma profundidade que fosse curta. Só que isso não aconteceu. Ou porque o Flamengo estava errando alguns passes, ou porque realmente a marcação do Lanús estava intimidando. Os caras estavam pegando mais que o Flamengo. O Flamengo não estava conseguindo manter essa posse com qualidade numa zona para poder agredir o Lanús. E isso foi minando, foi dificultando, fazendo com que o Flamengo não conseguisse manter o seu jogo numa zona perigosa do campo. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Nós vimos aí a pipocada, né, do Flamengo, né? Pode chamar isso uma pipocada, né? Perder pro Lanús, né, por 1-0 lá dentro. Uma pipocada, o Lanús atropelou, tá bom? E a quem queira comparar o ataque do Flamengo com o ataque do Palmeiras, com Vitor Roque, com Flávio Lopes, por favor, não façam isso. A quem queira comparar o meio de campo do Palmeiras com o meio de campo do Flamengo, não faça isso, tá bom? O Palmeiras está nadando de braçada na frente do Flamengo nessa temporada, né? Enquanto o Flamengo está aí dormindo, tentando acordar de um sono aí, o Palmeiras está voando. O Palmeiras começou essa temporada muito à frente do Flamengo, para quem gosta de querer comparar os dois clubes, tá bom? Então nesse vídeo a gente viu aí a pipocada, tomou 1-0 e vai perder aqui no Rio de Janeiro também, aqui no Brasil, hein? Vamos só aguardar aí a próxima quinta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez peço que, por favor, se inscrevam no canal. É só clicar no botãozinho aí embaixo, deixa o like de vocês e ativem o sino para serem notificados sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, tá bom? Então, até o próximo vídeo.